Título: Conferência 24: O estado neurótico comum. Senhoras e senhores, agora aqui eliminamos essa parte difícil de nosso trabalho. Em nossas últimas explanações, proponho que, por algum tempo, abandonemos o assunto e nos voltemos para os senhores mesmos. Isso porque estou ciente de que os senhores estão insatisfeitos. Imaginar uma introdução à psicanálise muito diferente. O que esperavam ouvir eram exemplos vívidos, não teoria. Em determinada ocasião, dizem os senhores, quando lhes contei a parábola no subsolo e no primeiro andar, os senhores aprenderam algo da forma como são causadas as neuroses. As observações deveriam ter sido, porém, observações reais e não histórias inventadas. Ou quando, no início, descrevi-lhes 2 sintomas, espero que desta vez não tenham sido inventados, e sua solução e sua relação com a vida das pacientes. O sentido dos sintomas se revelou aos senhores. Os senhores esperavam que eu prosseguisse nessa linha. Em vez disso, contudo, apresentei-lhes teorias prolixas, difíceis de compreender, que jamais estiveram completas e sempre tiveram algo de novo a ser acrescentado. Operei com determinados conceitos que ainda não lhes havia explanado. Passei de uma apreciação descritiva das coisas a uma apreciação dinâmica, e daí aquilo que chamei de conceituação econômica. Tornei difícil para os senhores entender quantos dos termos técnicos que usei significavam a mesma coisa ou eram substituídos apenas por motivos de eufonia. Apresentei conceitos de tão longo alcance, tais como os conceitos dos princípios de prazer e de realidade e o das dotações filogeneticamente herdadas, e sem lhes apresentar previamente nada, fiz desfilar diante de seus olhos coisas que se tornaram cada vez mais distanciadas dos senhores. Por que não iniciei minha introdução à teoria das neuroses com aquilo que os senhores mesmos conhecem a respeito do estado neurótico e que há muito atraiu o interesse dos senhores? As peculiares características das pessoas neuróticas, suas incompreensíveis reações ao relacionamento humano e as influências externas, sua irritabilidade, sua conduta impreensível e desarrazoada. Por que não os conduzi passo a passo desde um entendimento das formas mais simples e mais encontradiças do estado neurótico até os problemas de suas manifestações extremas, enigmáticas? Em verdade, não posso nem mesmo discordar dos senhores. Não estou assim tão enamorado de minha habilidade expositiva a ponto de poder declarar que cada uma das falhas de minha exposição constitui um encanto especial. Penso comigo que poderia ter feito mais em benefício dos senhores se tivesse agido de outro modo, e com efeito esta era a minha intenção. No entanto, nem sempre se pode levar a cabo as intenções racionais.
frequentemente no próprio material. Existe algo que toma conta de nós e nos desvia de nossas intenções iniciais. Mesmo uma realização banal como a organização de determinada quantidade de material não depende inteiramente da escola do autor. As coisas podem tomar o rumo que lhes apraz, e tudo quanto se pode fazer é perguntar-se, após os fatos, por que estes se passaram desta e não daquela maneira. Um dos motivos é, provavelmente, que o título Introdução à Psicanálise já não mais se aplica à presente sessão, que supomos estar tratando das neuroses. Uma introdução à psicanálise compõe-se do estudo das parapraxias e dos sonhos. A teoria das neuroses é psicanálise propriamente dita. Acredito que não teria sido possível ministrar-lhes conhecimentos sobre o tema da teoria das neuroses em tempo tão curto, a não ser em forma resumida. Era uma questão de apresentar-lhes uma exposição interligada do sentido e da significação dos sintomas, das causas externas e internas e dos mecanismos de sua formação. Isto é o que procurei fazer, e mais ou menos o que atualmente a psicanálise tem a ensinar. Importava em dizer muitas coisas sobre a libido e sua evolução, e também um pouco a respeito do desenvolvimento do ego. Nossa introdução já os havia preparado com antecedência para as premissas de nossa técnica e para os importantes pontos de vista relativos ao inconsciente e à repressão, ou seja, à resistência. Em uma das conferências seguintes, a conferência número 26, os senhores descobrirão os pontos a partir dos quais o trabalho da psicanálise realiza progressos fundamentais. Até agora, não tenho mantido em segredo o fato de que tudo aquilo que lhes disse se deriva do estudo de um único grupo de distúrbios nervosos, aqueles que se denominam neurose de transferência. Na verdade, determinei o mecanismo da formação dos sintomas apenas no caso da neurose histérica, ainda que os senhores não tenham adquirido um sólido conhecimento e não tenham retido todos os detalhes. Eu não o bastante espero que tenham formado um quadro dos métodos com os quais a psicanálise trabalha, dos problemas que ela comete e dos resultados aos quais ela chegou. Atribuí aos senhores o desejo de que poderia ter começado minha descrição das neuroses a partir do comportamento das pessoas neuróticas, de um relato da maneira pela qual elas sofrem com a neurose, de como se defendem contra ela e de como entram em um acordo com ela. Sem dúvida, é um tópico interessante, merece ser investigado, e não seria muito difícil sua abordagem. Seria, porém, discutível esse critério de começar a partir daí. Haveria o risco de não descobrir o inconsciente e, ao mesmo tempo, de não atentar para a grande importância da libido e de julgar todas as coisas conforme elas se afiguram ao ego da pessoa neurótica. É evidente que esse ego não é uma instância digna de confiança ou imparcial. O ego é realmente
o poder que nega e desacredita o inconsciente, mantendo-o reprimido. Assim, como podemos confiar em que seja justo para com o inconsciente? Os elementos mais importantes naquilo que, dessa forma, está reprimido são as exigências da sexualidade rechaçadas, e fica bastante evidente que, partindo dos pontos de vista próprios do ego, jamais conseguiríamos imaginar a extensão e importância das mesmas. A partir do momento em que a noção de repressão se torna clara para nós, somos advertidos para que não façamos uma das duas partes litigantes e, com isso, o lado vitorioso, tornar-se juiz da questão. Estamos preparados para verificar que as assertivas do ego nos desorientarão. Se quisermos acreditar no ego, levemos em conta que ele teve a iniciativa em cada etapa do processo, ele próprio desejou e construiu os sintomas, mas sabemos que ele suporta uma boa dose de passividade que depois ele tenta disfarçar e encobrir. É verdade que nem sempre ele se arrisca a uma tal tentativa. Nos sintomas da neurose obsessiva, o ego é obrigado a admitir que existe algo de estranho com que se defronta e contra o qual pode defender-se apenas com dificuldade. Quem quer que não se deixe coibir por essa advertência e resolva tomar as falsificações do ego por moeda legítima, vai passar bem, evitará todas as resistências que se opõem à ênfase dada pela psicanálise ao inconsciente. A sexualidade e a passividade do ego poderá declarar, como Alfred Adler, que o caráter neurótico é a causa das neuroses, em vez de ser sua consequência, mas não estará em condições de explicar um único detalhe da formação dos sintomas ou um único sonho. Os senhores perguntarão se não será possível, porém, fazer justiça ao papel que o ego desempenha nos estados neuróticos e na formação dos sintomas, sem simultaneamente desprezar por completo os fatores revelados pela psicanálise. Minha resposta é que isso deve ser possível, certamente, e mais cedo ou mais tarde será feito. O caminho seguido pelo trabalho da psicanálise, porém, não comporta que realmente se comece a partir disso. Naturalmente, é possível prever que um dia a psicanálise se defrontará com semelhante tarefa. Há neuroses em que o ego desempenha um papel muito mais marcante do que naquelas que investigamos até o momento. Nós a denominamos neuroses narcísicas. A investigação desses distúrbios nos possibilitará formar um julgamento imparcial e fidedigno da contribuição do ego ao desencadeamento das neuroses.
Uma das formas pelas quais o ego se relaciona com suas neuroses, entretanto, é tão óbvia que foi possível considerá-la desde o início. Parece jamais estar ausente e é reconhecível com bastante nitidez em um distúrbio que ainda hoje em dia estamos longe de compreender, a neurose traumática. Os senhores devem saber que os mesmos fatores sempre entram em jogo na causação e no mecanismo de todas as possíveis formas de neurose, mas a importância principal na construção dos sintomas recai ora num, ora noutro desses fatores. A situação assemelha-se à dos membros de uma companhia teatral. Cada um deles recebe regularmente a tarefa de desempenhar um papel fundamental: herói, confidente, vilão e assim por diante. Cada qual, porém, escolherá uma peça diferente para sua própria representação beneficente. Da mesma forma, as fantasias que se transformam em sintomas em nenhuma outra neurose são mais evidentes do que na histeria. As anticatexias das formações reativas do ego dominam o quadro nas neuroses obsessivas. Aquilo que, no caso dos sonhos, denominamos elaboração secundária, situa-se em primeiro plano na paranoia, sob a forma de delírio, e assim por diante. Nas neuroses traumáticas e particularmente naquelas causadas pelos horrores da guerra, inequivocamente deparamo-nos assim com um motivo egoísta por parte do ego, à procura de proteção e vantagem, um motivo que não pode talvez produzir por si mesmo a doença, mas que condescende com ela e a mantém, uma vez que ela tenha surgido. Esse motivo procura preservar o ego dos perigos cuja ameaça foi a causa precipitante da doença e não permitirá que ocorra a recuperação enquanto a repetição desses perigos ainda pareça possível ou enquanto não tenha recebido a compensação pelo perigo que foi suportado. O ego, porém, assume um interesse semelhante no desenvolvimento e na manutenção da neurose em todos os outros casos. Já demonstrei que os sintomas também são apoiados pelo ego, porque possuem um aspecto com o qual oferecem satisfação ao propósito repressor do ego. Ademais, apaziguar um conflito construindo um sintoma é a solução mais conveniente, mais agradável para o princípio de prazer. Inquestionavelmente poupa ao ego uma grande quantidade de trabalho interno que é sentido como penoso. Na verdade, há casos em que até mesmo o médico deve admitir que um conflito terminar em neurose constitui a solução mais inócua e socialmente mais tolerável. Os senhores não devem surpreender-se ao ouvir dizer que o próprio médico às vezes pode
tomar o partido da doença que está combatendo. Não é sua função limitar-se em todas as situações da vida a ser um fanático defensor da saúde. Ele sabe que não há apenas miséria neurótica no mundo, mas também sofrimento real e irremovível que a necessidade pode mesmo exigir que uma pessoa sacrifique sua saúde e aprende que um sacrifício dessa espécie feito por uma única pessoa pode evitar incomensurável infelicidade para muitas outras. Portanto, se podemos dizer que sempre que um neurótico enfrenta um conflito, ele empreende uma fuga para a doença. Assim mesmo, devemos admitir que, em determinados casos, tal fuga se justifica plenamente, e um médico que tenha reconhecido a maneira como se configura a situação haverá de se retirar, silencioso e apreensivo. Abandonemos, entretanto, esses casos excepcionais e prossigamos com nossa exposição. Em circunstâncias comuns, reconhecemos que, refugiando-se na neurose, o ego obtém internamente um certo ganho proveniente da doença. Em algumas circunstâncias da vida, isto se acompanha, ademais de uma apreciável vantagem externa que assume um valor real maior ou menor. Considerem o exemplo mais comum desse tipo. É muito comum uma mulher tratada com rudeza e explorada de forma desumana por seu marido encontrar uma saída na neurose se sua constituição o possibilita. Se é excessivamente covarde ou excessivamente honrada para procurar um consolo secreto com outro homem, se, em virtude de todos os empecilhos externos, não é suficientemente forte para separar-se de seu marido, se não tem perspectivas de se sustentar a si própria ou de conseguir um marido melhor, e se, além do mais, ainda está, através de seus sentimentos sexuais, vinculada a seu cruel marido, então a sua doença se converte em arma na batalha contra o marido dominador, arma que ela pode usar para sua defesa e da qual pode abusar para sua vingança. É permissível ela queixar-se de sua doença, embora provavelmente não fosse permissível lamentar o casamento. Ela encontra no médico um aliado, força o marido, habitualmente indiferente, a cuidar dela, a gastar dinheiro com ela, a permitir-lhe que, de tempos em tempos, se afaste de casa e com isso se liberte da opressão de estar casada. Quando semelhante ganho externo ou secundário proveniente da doença atinge essas proporções e não há nenhum substituto real disponível, os senhores não devem contar com possibilidades muito grandes de influenciar a neurose por meio do tratamento que empreenderem.
Os senhores protestarão agora que aquilo que lhes disse a respeito do ganho proveniente da doença fala completamente em favor do ponto de vista que rejeitei, o de que o próprio ego deseja e cria neurose. Devagar, senhores, talvez não signifique senão que o ego tolera a neurose, que afinal não pode evitar e que ele faz o melhor que pode, se é que no final das contas algo pode ser feito. Este é apenas um dos lados da questão, o lado agradável, para dizer a verdade. Na medida em que a neurose traz vantagens, o ego, sem dúvida, aceita, porém, não traz apenas vantagens. Via de regra, logo se verifica que o ego fez mau negócio ao optar pela neurose. Ele pagou caro demais por um alívio do conflito, e os sofrimentos ligados aos sintomas são, talvez, um substituto equivalente dos tormentos do conflito, mas provavelmente importam em aumento de desprazer. O ego preferiria libertar-se desse desprazer dos sintomas sem desistir do ganho que lhe dá a doença, e isto é justamente o que não pode obter. Isto mostra então que o ego não era tão completamente ativo como imaginava ser. Devemos considerar atentamente esse aspecto, senhores, em seu contato com as neuroses na qualidade de médicos. Logo desistirão de esperar que aqueles que exibem as maiores lamentações e queixas acerca de sua doença sejam os mais desejosos de cooperar e mostrem a menor resistência. É bem o inverso disso. Naturalmente, os senhores, contudo, reconhecerão com facilidade que tudo aquilo que contribui para o ganho proveniente da doença haverá de intensificar a resistência devido repressão e aumentará as dificuldades do tratamento. A parcela de ganho decorrente da doença que, por assim dizer, nasceu com a doença, temos de acrescentar uma outra parcela que surge posteriormente. Quando uma organização psíquica semelhante a uma doença durou algum tempo, ela termina por funcionar como mecanismo independente, manifesta-se um tanto como instinto de autopreservação, estabelece uma espécie de modus vivendi entre si e as outras partes da mente, mesmo aquelas outras partes que lhe são hostis, e raramente deixa de haver ocasiões em que se comprova que a doença repetidas vezes se torna útil e adequada e adquire, por assim dizer, uma função secundária que reforça novamente sua estabilidade, em vez de um exemplo extraído da patologia. Tomemos um exemplo flagrante da vida diária. Um operário que, com sua capacidade, ganha sua vida, vem a sofrer uma mutilação num acidente ocorrido durante o trabalho. Esse homem, assim aleijado, não pode mais trabalhar, porém, afinal, consegue uma pequena pensão por invalidez e aprende como explorar sua mutilação pedindo esmolas. Seu novo, embora piorado meio de vida se baseia justamente
naquela mesma coisa que o privou de seu meio de vida anterior. Se os senhores pudessem pôr fim à sua mutilação, poderiam fazer inicialmente com que ele ficasse sem seu meio de vida. Surgiria então a questão de saber se ele ainda seria capaz de retomar seu trabalho anterior. No caso das neuroses, o que corresponde a uma semelhante exploração secundária de uma doença pode ser descrito como ganho secundário da doença, em contraste com o ganho primário. Em geral, porém, gostaria de recomendar que, conquanto não subestimando a importância prática do ganho proveniente da doença, os senhores não devem deixar-se impressionar pelo mesmo teoricamente. Afinal, à parte as exceções que apontei anteriormente, isto sempre leva a pensar nos exemplos de inteligência animal ilustrados por Oberlander em Fliegende Blätter ou Blätter. Uma árabe ia montando em seu camelo, percorrendo uma trilha estreita, cortada na encosta íngreme de uma montanha. Numa curva da trilha, subitamente se viu frente a frente com um leão, que já se preparava para dar o salto. Ele não via escapatória, de um lado um rochedo perpendicular e de outro um precipício. Fuga e luta eram impossíveis. Considerou-se perdido, mas o camelo pensou diferente. De um salto, lançou-se com o árabe ao abismo, e o leão ficou sem nada. A ajuda que proporciona uma neurose não representa geralmente melhor solução para o paciente. Isto pode suceder porque lidar com um conflito produzindo sintomas é afinal um processo automático que não pode se mostrar adequado para arrostar as exigências da vida e no qual a pessoa abandonou o uso das suas melhores e mais elevadas capacidades. Se houvesse uma escolha, seria preferível descer a liça para uma honrosa luta com o destino. Entretanto, ainda lhes devo outro esclarecimento do motivo por que não iniciei minha exposição da teoria das neuroses com o estado neurótico comum. Os senhores podem supor, talvez, que isso sucedeu porque, neste caso, eu teria tido maior dificuldade de provar a causação sexual das neuroses, mas nisso os senhores poderiam estar enganados. No caso das neuroses de transferência, deve-se achar a solução através da interpretação dos sintomas antes de se poder chegar a essa descoberta nas formas comuns daquilo que se conhece como neuroses atuais. A significação etiológica da vida sexual é um fato indisfarçado que salta aos olhos do observador. Encontrei-a há mais de 20 anos, quando certo dia indagava a mim próprio da razão por que, no exame dos neuróticos, suas atividades sexuais são tão regularmente excluídas de qualquer consideração. Naquela época, sacrifiquei minha popularidade junto a meus pacientes em benefício dessas investigações. Bastou apenas um breve esforço para que pudesse declarar que
Se a vita sexualis é normal, não pode haver neurose. E com isso eu quis dizer neurose atual. Sem dúvida, essa afirmação passa muito de leve sobre as diferenças individuais das pessoas e padece também da imprecisão que é inseparável do julgamento daquilo que é normal, vista como diretriz geral também mantém, contudo, o seu valor até hoje. Naquela época, eu chegara a estabelecer relações específicas entre determinadas formas de neuroses e determinadas influências nocivas sexuais. E não tenho dúvidas de que poderia hoje repetir as mesmas observações se ainda estivesse à minha disposição um material patológico parecido. Muitíssimas vezes verifiquei que um homem que se excedeu em determinado tipo de satisfação sexual incompleta, por exemplo, masturbação manual, havia adoecido de determinada forma de neurose atual e que essa neurose prontamente dava lugar a uma outra se substituísse seu regime sexual por outro igualmente nada irrepreensível. Naquele tempo estava em situação de concluir que no paciente havia se operado uma mudança na sua vida sexual a partir de uma modificação em sua condição. Também aprendi nessa época a manter obstinadamente minha hipótese até haver vencido a insinceridade dos pacientes e havê-los compelido a confirmar meus pontos de vista. É verdade que depois disso eles preferiram ir a outros médicos que não fizeram essas indagações meticulosas sobre sua vida sexual. Mesmo nessa época, não pude deixar de perceber que a causação da doença nem sempre aponta para a vida sexual. Uma pessoa, é fato, adoeceu por uma influência nociva sexual direta, mas uma outra adoeceu porque perdeu sua fortuna ou porque sofreu uma doença orgânica exaustiva. A explicação dessas diferenças veio posteriormente quando compreendemos as inter-relações de que já suspeitávamos entre o ego e a libido, e a explicação se tornou mais satisfatória à medida que essa compreensão se aprofundava. Uma pessoa somente adoece de uma neurose se seu ego perdeu a capacidade de diversificar de algum modo sua libido. Quanto mais forte é seu ego, mais fácil lhe será executar essa tarefa. Qualquer enfraquecimento do seu ego por qualquer causa deve ter o mesmo efeito, agindo como um aumento excessivo das exigências da libido, e por isso lhe possibilitará adoecer de uma neurose. Existem outras relações mais íntimas entre o ego e a libido. Estas, porém, ainda não se enquadram em nosso objetivo, de modo que não as abordarei como parte desta minha presente explanação. O que continua essencial e nos esclarece coisas é que, em todos os casos, e seja qual for o modo como a doença se pôs em marcha, os sintomas de neurose são mantidos pela
libido e, por conseguinte, são prova de que ela está sendo utilizada anormalmente. Agora, entretanto, devo chamar a atenção dos senhores para as decisivas diferenças entre os sintomas das neuroses atuais e os das psiconeuroses, das quais o primeiro grupo, as neuroses de transferência, nos manteve tão ocupados até agora. Em ambos os casos, os sintomas se originam da libido e constituem, portanto, empregos anormais da mesma. São satisfações substitutivas, mas os sintomas das neuroses atuais, pressão intracraniana, sensações de dor, estado de irritação em um órgão, enfraquecimento ou inibição de uma função, não têm nenhum sentido, nenhum significado psíquico, mas só se manifestam predominantemente no corpo, como, por exemplo, sintomas histéricos, entre outros, como também constituem eles próprios processos inteiramente somáticos, em cuja origem estão ausentes todos os complicados mecanismos mentais que já conhecemos. Assim, realmente são a mesma coisa que há tanto tempo acreditava-se serem os sintomas psiconeuróticos, mas, sendo assim, como eles podem corresponder a empregos da libido que reconhecemos como força que opera na mente? Bem, senhores, isto é algo muito simples. Permitam-me lembrar-lhes uma das primeiras objeções levantadas contra a psicanálise. Foi dito então que esta se ocupava em encontrar uma teoria puramente psicológica dos fenômenos neuróticos e que isto era uma causa perdida, de vez que as teorias psicológicas jamais poderiam explicar uma doença. As pessoas haviam optado por esquecer que a função sexual não é uma coisa puramente psíquica, da mesma forma como não é uma coisa puramente somática. Influencia igualmente a vida corporal e mental se, nos sintomas das psiconeuroses, nos familiarizamos com as manifestações de distúrbios na atuação psíquica da função sexual. Não nos surpreenderemos ao encontrar nas neuroses atuais as consequências somáticas diretas dos distúrbios sexuais. A clínica médica deu-nos uma indicação valiosa para uma interpretação desses distúrbios, uma indicação que foi objeto de considerações por vários investigadores. As neuroses atuais, nos detalhes de seus sintomas e também em sua característica de exercer influência em todo o sistema orgânico e toda função, mostram uma inconfundível semelhança com os estados patológicos que surgem da influência crônica de substâncias tóxicas externas e de uma suspensão brusca das mesmas. As intoxicações e as situações de abstinência. Os dois grupos de distúrbios se aproximam mais intimamente por meio de condições intermediárias, tal como a doença de Grave, que sabemos ser também ela devida à ação de substâncias tóxicas, porém de toxinas não introduzidas no corpo, mas
originadas no próprio metabolismo da pessoa. Em vista dessa analogia, penso que não podemos evitar considerarmos as neuroses resultado de distúrbios no metabolismo sexual, seja porque se produzem mais toxinas do que o indivíduo pode metabolizar, seja porque as condições internas e até mesmo as condições psíquicas limitam o emprego adequado dessas substâncias. Desde tempos imemoriais, a concepção popular tem prestado homenagem a hipóteses dessa espécie a respeito da natureza do desejo sexual. Falando do amor como uma intoxicação e crendo que o apaixonar-se é causado por filtros de amor, embora aqui o agente atuante esteja em certa medida externalizado, e para nós esta seria a ocasião de relembrar as zonas erógenas e nossa afirmação de que a excitação sexual pode ser gerada nos mais variados órgãos, mas para o restante a expressão metabolismo sexual ou química da sexualidade é um termo sem conteúdo. Não sabemos nada a esse respeito, nem podemos dedicar se devemos supor a existência de duas substâncias sexuais, se seriam então denominadas masculina e feminina, ou se poderíamos nos contentar com uma toxina sexual que deveríamos reconhecer como veículo de todos os efeitos estimulantes da libido. A estrutura teórica da psicanálise que criamos é, com efeito, uma superestrutura que um dia terá de se erguer sobre seus fundamentos essenciais. Acerca disso, porém, nada sabemos ainda. O que caracteriza a psicanálise como ciência não é o material de que trata, mas sim a técnica com a qual trabalha. Pode ser aplicada à história da civilização, à ciência da religião e da mitologia, não em menor medida do que a teoria das neuroses, sem forçar sua natureza essencial. Aquilo a que ela visa, aquilo que realiza, não é senão descobrir o que é inocente na vida mental. Os problemas das neuroses atuais, cujos sintomas provavelmente são gerados por uma lesão tóxica direta, não oferecem à psicanálise qualquer ponto de ataque. Ela pouco pode fazer para esclarecê-los e deve deixar a tarefa para a pesquisa biológica médica. Então, talvez os senhores entendam melhor por que decidi não ordenar meu material de outro modo. Se lhes tivesse prometido uma introdução à teoria das neuroses, o caminho correto certamente teria levado desde as formas simples das neuroses atuais às doenças psíquicas mais complicadas devidas à perturbação da libido. No que concerne às primeiras, deveria ter coligido de fontes várias aquilo que temos aprendido ou pensamos saber, e com relação às psiconeuroses, a psicanálise surgiria na discussão como o recurso técnico mais importante para esclarecer esses estados. No entanto,
O que eu pretendi dar e anunciei foi uma introdução à psicanálise. Para mim, era mais importante os senhores formarem uma ideia sobre a psicanálise do que obterem algum conhecimento das neuroses, e por essa razão, as neuroses atuais e improdutivas do que concerne a psicanálise não podiam mais ocupar um lugar em primeiro plano. Penso também que fiz a melhor escolha para os senhores, isso porque, devido à profundidade de suas hipóteses e ao alcance de duas conexões, a psicanálise merece um lugar no âmbito dos interesses de toda pessoa culta, ao passo que a teoria das neuroses é um capítulo da medicina como outro qualquer. Ainda assim, os senhores acertadamente esperarão que devamos dedicar também algum interesse às neuroses atuais. A íntima conexão clínica dessas neuroses com as psiconeuroses nos compeliria a fazê-lo. Posso informar-lhes, pois, que distinguimos 3 formas puras de neuroses atuais: neurastenia, neurose de angústia e hipocondria. Mesmo essa assertiva não é isenta de contradições. Todos os nomes estão em uso, é verdade, porém, seu conteúdo é impreciso e instável. Aliás, existem médicos que se opõem a qualquer linha divisória no mundo católico dos fenômenos neuróticos, a qualquer separação das entidades clínicas ou das doenças individualizadas, e que nem sequer reconhecem a distinção entre as neuroses atuais e as psiconeuroses. Penso que nisto se excedem e não escolheram o caminho que conduz ao progresso. As formas de neurose que mencionei ocasionalmente ocorrem em sua forma pura, mas frequentemente, porém, estão mescladas umas com as outras e com algum distúrbio psiconeurótico. Isto não deve levar-nos a abandonar a diferença entre elas. Pensem na diferença entre o estudo dos minerais e o das rochas na mineralogia. Os minerais são descritos como substâncias individualizadas, sem dúvida, com base no fato de que, a miúde, ocorrem na forma de cristais nitidamente separadas de seu ambiente. As rochas consistem em um agregado de minerais que, podemos ter certeza, não vieram a se juntar por acaso, mas em consequência daquilo que determinou sua origem. Na teoria das neuroses ainda sabemos muito pouco sobre o curso de seu desenvolvimento para apresentar algo semelhante à petrologia. Estaremos, contudo, certamente agindo de forma correta se começarmos por isolar do conjunto as entidades clínicas individuais que reconhecemos e que se podem comparar aos minerais. Uma notável relação entre os sintomas das neuroses atuais e os das psiconeuroses oferece mais uma importante contribuição ao nosso conhecimento da formação dos sintomas nestas últimas, pois um sintoma de uma neurose atual é frequentemente o núcleo e o primeiro estádio de um sintoma psiconeurótico.
Uma relação dessa espécie pode ser observada com muita nitidez entre a neurastenia e a neurose de transferência, conhecida como histeria de conversão. Entre a neurose de angústia e a histeria de angústia, contudo, também entre a hipocondria e as formas de distúrbio que serão mencionadas posteriormente, sob o nome de parafrenia, demência precoce e paranoia. Tomemos como exemplo um caso de dor de cabeça ou dor lombar histérica. A análise nos mostra que, pela condensação e pelo deslocamento, o sintoma tornou-se satisfação substitutiva de toda uma série de fantasias e recordações libidinais, mas essa dor em determinada época era também uma dor real e era então um sintoma sexual tóxico direto, expressão somática de uma excitação libidinal. Longe estamos de afirmar que todos os sintomas histéricos contêm um núcleo dessa espécie, mas persiste o fato de que este é com especial frequência o caso e que quaisquer influências somáticas, normais ou patológicas, causadas por excitações libidinais são preferidas na construção dos sintomas histéricos. Em tais casos, desempenham o papel do grão de areia que um molusco cobre de camadas de madrepérola. Da mesma forma, as transitórias indicações de excitação sexual que acompanham o ato sexual, não utilizadas pela psiconeurose como o material mais conveniente e apropriado para a construção dos sintomas. Semelhante sucessão de fatos reveste-se de especial interesse diagnóstico e terapêutico. Não é absolutamente raro acontecer no caso de uma pessoa que está predisposta a uma neurose sem realmente sofrer de uma neurose manifesta que uma modificação somática patológica, talvez por inflamação ou lesão, põe em marcha a atividade da formação do sintoma. Assim, essa atividade prontamente transforma o sintoma que lhe foi apresentado pela realidade em representante de todas as fantasias inconscientes que estavam apenas aguardando a ocasião de lançar mão de algum meio de expressão. Num caso destes, o médico adotará, ora uma, ora outra linha de tratamento, ou se esforçará por abolir a base orgânica sem importar-se com a ruidosa elaboração neurótica, ou atacará a neurose que aproveitou essa oportunidade favorável para surgir e prestará pouca atenção à sua causa precipitante orgânica. O resultado mostrará que uma ou outra linha de conduta está certa ou errada. É impossível fazer recomendações gerais para abordar esses casos mistos.